Fala galerinha, eu me chamo Pedro Oliveira e eu fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo para que a gente possa falar desse assunto de hoje, certo? Do capítulo 3, que está intitulado Fique alerta, pois a dona raiva pode ferrar com a sua saúde. Tá bom, meus amigos? É um assunto sério, tá legal? A gente está falando de saúde, então a gente tem que prestar atenção na nossa saúde. Mais especificamente, nós vamos estar falando da relação entre a raiva e a saúde, né? O que acontece com o nosso corpo físico, quando nós sentimos raiva, quando nós ficamos furiosos, né? Vamos lá aos pouquinhos para a gente entender legal. A raiva, estresse e saúde. Qual é a relação entre esses fatores, né? O estresse, ele surge normalmente a partir da raiva. Tem outras emoções que podem acabar nos deixando estressados, mas a raiva, ela libera uma série de hormônios dentro do nosso corpo, ela ativa vários gatilhos dentro do nosso corpo e começa a deixar a gente estressado. O que é estar estressado efetivamente? A nossa musculatura fica mais rígida, às vezes nós apertamos os dentes, certo? O sangue começa a circular mais rápido, a gente começa a suar frio, a gente fica avermelhado, né? Fica nervoso, sente dor de cabeça. Tudo isso é causado pelo estresse, tudo isso é causado pela raiva. Então, aqui a gente já consegue ver um exemplo de quais são as consequências da raiva no nosso organismo. A gente já começa a entender que a raiva é muito perigosa se a gente não controlar ela, né? Mas vamos dando continuidade. Cérebro, corpo e saúde. Novamente, a gente está falando basicamente da mesma coisa, tá legal? Quem controla tudo o que acontece dentro do nosso corpo é o nosso cérebro, esse órgão, sim, vital, de extrema importância, né? E se você sente muita raiva, se você não está controlando a sua raiva, se ela acontece com muita frequência, todos os dias, enfim, né? Se você tem quantidades exageradas de raiva, o que acaba acontecendo é que o seu cérebro começa a ficar afetado, ele começa a trabalhar só dentro daquela lógica, dentro daquele sistema da raiva. Então, novamente, como eu falei um pouco atrás, ele começa a produzir várias substâncias químicas dentro do nosso sistema que vão deixando a gente tensionado, a gente vai ficando mal, a gente vai ficando enrijecido. A nossa saúde começa a ser prejudicada, a nossa imunidade abaixa. Quando a nossa imunidade abaixa, é como se tivesse um muro de defesas que impede que as doenças cheguem até a gente. Só que a imunidade começa a baixar, porque você está com muita raiva e o seu organismo começa a entender isso como um sofrimento, abaixa a sua imunidade e as doenças elas conseguem entrar, a gente começa a se sentir mal. Então raiva em excesso, raiva sem controle, sem manejo, pode sim fazer muito mal à sua saúde, então você precisa prestar muita atenção nisso, legal? Para finalizar, pessoal, nossa conversa aqui, bem breve, a gente vai falar de saúde, manejo e equilíbrio, tá legal? Manejo, essa palavra, ela quer dizer nada mais nada menos do que como a gente lida com as coisas, como a gente trabalha com as coisas, como a gente gerencia, organiza, certo? Como a gente maneja as coisas. Então, é necessário realizar um manejo da nossa raiva, a gente trabalhar com a nossa raiva ali de maneira equilibrada. Quando a gente sentir que ela está chegando num ponto ali muito alto, que está começando a afetar a nossa saúde, a gente tem que nos utilizar de métodos para reduzir essa raiva, seja conversando com alguém, seja fazendo uma atividade desestressante, seja resolvendo um problema, né, perdoando alguém, enfim, existem infinitas possibilidades, mas todos os mecanismos que nós pudermos utilizar para reduzir o nosso nível de raiva vão ser coisas boas para a nossa saúde, porque nós vamos estar cada vez mais nos aproximando de um equilíbrio, né? Ninguém está exigindo que você fique feliz o tempo inteiro, nem que você fique perfeitamente em equilíbrio com as suas emoções o tempo inteiro. Não é nada disso. Nós podemos sentir várias emoções ao longo do tempo e ficar trafegando entre elas. Isso é perfeitamente normal e é desejável que nós consigamos experimentar todos os nossos sentimentos de uma forma ampla e plena, certo? Entretanto, alguns desses sentimentos podem ser um pouco perigosos, eles podem fazer mal diretamente à nossa saúde. Eles param de machucar os nossos sentimentos, eles param de machucar as nossas sensações, eles começam a machucar o nosso corpo de verdade. E um desses sentimentos que faz isso é a raiva, portanto, nós precisamos prestar muita atenção nela, tomar conta
dela e permitir que ela não atinja níveis altos. Certo? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença e até uma próxima oportunidade.